Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, é uma satisfação enorme estar com vocês. Nosso bom dia aí para a turma de Joaquim Pires, bom dia aí Josenir também, nosso professor assistente. Bom dia, Landry Salles, bom dia, Monte Alegre, bom dia, Nossa Senhora Nazaré, bom dia, Rio Grande do Piauí, bom dia, Nova Santa Rita também. Bom dia aí para os nossos alunos de Nova Santa Rita, Andressa, Alessandro, a Ana, a Patrícia, o Carlos Eduardo, Daniela, Rita, Milene, Denise, bom dia, Franci Cláudia, bom dia, Gabriel, bom dia, Irã, bom dia, Maria Eduarda. Maria Eduarda acompanhando pelo YouTube também, muito bom, isso é bom, né? Nosso bom dia aí para a Ravena, para Simone, para o Gustavo, nosso bom dia para todos vocês, tá? Nosso também, bom dia aí para o Zé Gustavo também, tá? É muito bom estar com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? A parte introdutória aí do direito empresarial. E vamos aí ao nosso plano de aula para a gente dar continuidade, né? Nosso plano da aula, nosso roteiro. Nós estamos vendo aí ó, a legislação empresarial, a parte introdutória, vendo aí ó, as fontes primordiais do direito, o que é empresário, empresa individual, EIRELI, sociedade empresária. E vamos construir nosso objetivo, construir uma base teórica sobre o funcionamento e os principais elementos do direito empresarial. Nós vamos ver aí parte de revisão, teoria, aplicações práticas, questões, muita coisa, tá? Nós iniciamos esse conteúdo na aula passada, então algumas coisas aqui a gente vai começar revisando, aí a gente vai fazer um pouquinho mais acelerada essa parte da revisão, para a gente pegar o conteúdo de hoje, né? Então, a introdução ao direito empresarial, nós temos aí que nós vamos ver nessa aula, então vamos entender, né, de onde vêm os preceitos que regem o direito empresarial brasileiro, vamos definir juridicamente o que constitui empresário, conhecer as diferenças entre empresário individual, EIRELI e a sociedade empresária. Isso aí, nós vamos estar fazendo um pouquinho de revisão nesse contexto, tá, pessoal? Tá? Então, vamos aqui, agora, ver aqui. Nós deixamos essa situação um problema para vocês, né? Para que vocês possam ter uma ideia mais assim, ampla, né? Para a gente possa ter uma ideia. Então, a gente está trazendo novamente essa ideia aqui, para que vocês possam, né, imaginar e ao longo da aula já saber como responder isso aí, né? Vimos aí que o nosso modelo brasileiro de empresarial está fundamentado em legislação. Vimos aí também, ó, na situação problema, que nós temos uma atividade empresarial como um fator de desenvolvimento econômico e principalmente na geração de renda e de emprego. Isso aqui nós já vimos na aula passada. Tudo isso aqui a gente já viu na aula passada. Então, vimos aqui atividade econômica. Aqui nós estamos num sistema brasileiro muito normatizado. Mas vimos também que o Estado, embora tenha normativos bastante, ele não controla absolutamente toda a atividade empresarial. E sim, ele dá um mínimo de padronização para dar segurança jurídica, né? E vimos que o interesse de que as empresas, né, essa normatização é para que as empresas, né, ao realizar a atividade empresarial, disponha de alguns elementos de estabilidade tanto para produzir seus bens e serviços, produzir e fornecer. Também vimos que o Estado brasileiro busca, né, ter uma normatização básica, né, relacionada à atividade empresarial. Principalmente quando nós falamos de questões tributárias, geração de emprego e tudo mais, né? Então, também confirmando para vocês que o Estado não necessariamente controla absolutamente toda a atividade, mas sim, ele procura dar elementos de estabilidade para que o mercado funcione bem.
Também vimos aí como premissas, né? Nós vimos também aí que o conhecimento que está relacionado ao direito empresarial é importante e que foram desenvolvidos a partir de experiências, né, das atividades organizadas. E esse interesse de proteção legal, né, nós podemos ver que, né, que além de buscar a tranquilidade, a segurança, não é só para o empresário, mas também esse interesse, essa tranquilidade e segurança é tanto para o empreendedor, como aqueles que também buscam ser investidor, assim também como os que vão trabalhar na gestão empresarial e de forma a auxiliar nas tomadas de decisão. Então, o direito empresarial acaba sendo um sustentáculo aí para a atividade empresarial. E aí a gente vem assim, né? Onde é que nós vamos encontrar as normas de direito empresarial? A primeira questão que a gente tem que saber é isso aí, né? E também saber quem é empresário individual, sociedade empresária e quais são os tipos que estão previstos na nossa legislação. Precisamos compreender isso aí para que a gente possa ter, né, e desenvolver as nossas atividades profissionais no cotidiano, né? E assim, a gente conhecer esses institutos, nós vamos ter algumas inquietações, para que a gente precisa conhecer, né? E podemos empreender, nós precisamos ter essa noção, tá? Lembrando para vocês que o que a gente está colocando aqui como legislação empresarial, direito empresarial, nós não estamos dando uma aula focada para formar advogados. Aqui, o nosso interesse é dar uma ideia para vocês serem gestores ou empreendedores, tá? Então é preciso ter essa noção. Caso vocês tenham algum problema lá na frente e precisem de um suporte técnico, aí vocês vão dar. Veja só, nós colocamos uma situação para vocês assim, né? Que vocês iriam, né? Um de vocês aí iria montar com outros amigos uma loja. Aqui eu coloquei uma loja de suprimentos, tá? Alimentares, mas poderia ser qualquer outro tipo de negócio, localizada em uma região central da cidade e próximo de outras atividades também, como uma academia também. Veja só, você e seus amigos têm aí uma quantidade de dinheiro para montar um negócio. E aí precisa saber, né, o que é necessário, né? Ter ideia aí. Quando nós estamos falando aí da loja de suprimento, mas poderia ser qualquer outro tipo de negócio. E aí precisa saber, né, ter essa ideia. Mas só que assim, imagine que vocês vão montar um negócio e as outras pessoas não têm ideia desse conhecimento que vocês estão pegando aqui. Então vocês vão ser responsável para isso, né? Primeira coisa, né, que vai ter que saber, né, como é que vai fazer a divisão, tanto, né, no estabelecimento de objetivos, funções e objetivos da organização. Qual é? Né? Muitas dúvidas, né, vocês vão ter. E aí é onde nós estamos estudando, né? Primeira questão é a seguinte, que nós vamos ter que ser o seguinte: como é que vai ser o relacionamento jurídico desse negócio? Como é que vai ser o relacionamento jurídico desse negócio, principalmente com relação à locação do ponto comercial ou com fornecedores, né? Como é que isso aí vai funcionar? E aí, pessoal, vocês na qualidade de técnicos, né, que vão estar visando aí sanar as dúvidas dos teus colegas e prestar orientações, né? Vamos imaginar nessa situação. Veja que aqui vocês já, de imediato, já vão ter aí uma série de dúvidas, não é isso? E essas respostas, pessoal, nós vamos mostrar para vocês durante a
aula para que vocês possam ter uma ideia e justamente tomar posição de como resolver essas questões. Assim, então, nós vamos discutir os pontos mais relevantes para que vocês possam, né, resolver parte dessas inquietações, né? Bom? Então, vamos começar revisando um pouquinho aí. Pessoal, nós vamos fazer essa revisão bem aceleradazinha, tá? Para vocês aí, tá? Olha só, a fonte primordial do direito empresarial está lá na Constituição Federal nossa, tá? Que é a nossa lei maior no Brasil. Então, está lá na nossa Constituição. Mas como fontes primordiais do direito comercial, nós temos o nosso, além da Constituição, nós vamos ter o nosso Código Civil. E lembrando para vocês que, anteriormente ao Código Civil, antes de 2002, a fonte do direito comercial estava lá, o empresário estava lá no Código Comercial. Porém, com o Código Civil, toda a parte, né, empresarial foi revogada, ficou apenas lá no Código Comercial a parte do direito marítimo, que não é nosso foco. Então está aí para vocês as nossas fontes primordiais do direito, a nossa Constituição Federal e o Código Civil, né? São as nossas fontes primordiais do direito, tá? Então, temos aqui, ó, o nosso Código Civil de 2002 como fonte privilegiada e temos também a parte da organização da atividade econômica prevista lá na Constituição Federal, né? Veja que o nosso Código Civil, ele também tem sintonia, ele tem que estar, né, em sintonia com a Constituição. Então, os aspectos, né, as diretrizes, os princípios que estão lá na Constituição têm que ser seguidos pelo nosso Código Civil também. E é justamente isso que está. Então, nessas fontes nós temos aí, né, a Constituição que estabelece os princípios, né, ligados à atividade econômica, como sendo lá a livre iniciativa, a liberdade de concorrência, a função social da empresa e a liberdade de associação. Todos eles, esses princípios, previstos lá na nossa Constituição. Então, o Código Civil também tem que levar em consideração esses princípios. Os estudiosos também estabeleceram uma série de princípios que são importantes, né? Porque eles acabam sendo influenciadores de como estabelecer as regras, né? As leis, muitas vezes, né, recorrem a esses princípios doutrinários para serem elaboradas, né? Os políticos lá, os deputados, senadores, né? Então, nós temos aqui, a doutrina fala da prevenção, preservação da empresa, autonomia patrimonial da sociedade empresária, a parte da subsidiariedade, da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais e também as limitações de responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Isso está lá na doutrina, né? Doutrina nada mais é, pessoal, do que o pensamento dos autores, dos juristas, né, renomados, e que acabam influenciando as decisões judiciais, e também ela serve como fonte para interpretação ou até mesmo para elaboração de diretrizes jurídicas ou leis. E veja só que os princípios que estão ligados à atividade empresária, né, seja do empresário ou da sociedade empresária, na verdade eles dão uma ampla possibilidade para que a gente possa entender o contexto na sociedade moderna. E veja que não é apenas fruto do desenvolvimento natural da sociedade capitalista, mas também da dinamização que tem na produção e distribuição de produtos e serviços, né? É claro, também considerando uma identificação de oportunidade de negócios e desenvolvimento econômico. Então, tudo isso aqui vai ser importante para que vocês possam ter oportunidade de negócios e também desenvolver a atividade econômica e social.
Nós temos aí que a liberdade empresarial, né, ela acaba, não é a liberdade empresarial não é absoluta, né? Ela tem um mínimo de regulamentação, principalmente em alguns aspectos, né, nos seus aspectos mais constitutivos, e que nos vai permitir saber, entender como é que a gente pode se movimentar, né, os recursos, né, na economia do nosso país. E também como é que são gerados renda, emprego e mais oportunidade na cadeia produtiva. E os benefícios do empreendedorismo é o que nós acabamos, né, proporcionar uma atividade empresarial produtiva no Brasil. E assim, nós precisamos conhecer, então, o que é empresário. Tá? E o que é empresário? Isso aí o pessoal está mais acelerado um pouquinho, porque aí a gente já viu isso aí, nós vamos só fazendo uma revisão rápida com vocês, para a gente começar a aprofundar um pouquinho mais os assuntos. O nosso Código Civil, ele dá uma definição para a gente de empresário, tá? Ele nos dá uma ideia para vocês de que é empresário. Está lá, no artigo 966 do Código Civil, que diz que o empresário é quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Veja só, pessoal, esse conceito aqui de empresário, ele tem uma visão mais subjetiva. Se nós pegarmos, se vocês pegarem, só a título de curiosidade, e ver lá no Código Comercial e ver a definição de quem é empresário, né, no antigo Código Comercial, lá vai estar uma fonte mais objetiva, um conceito mais objetivo. Aqui é mais subjetivo, porque ele está dizendo aqui, ó, é quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, produção e circulação de bens e serviços. Então, quem está ligado à produção de bens e serviços está no conceito. Mas, assim, precisa mais coisas. Ela tem que ser atividade profissional e tem que ser também econômica para entrar no conceito. Senão, não é entrar no conceito de empresário. Algumas atividades não são incluídas no conceito de empresário, que são aquelas pessoas que exercem profissão intelectual de natureza científica ou literária e artística, ainda que tenha colaboradores ou auxiliares. Essas atividades, elas estão excluídas do conceito de empresário. Então, quando se falar de empresário, nós temos que ver que esse tipo de atividade não vai se enquadrar no conceito de empresário. Então, nós já vimos com vocês aí, pessoal, que as atividades acabam sendo importantes para que a gente possa atribuir o conceito de empresário. Vimos também que o empresário tanto pode ser uma pessoa física, como também uma pessoa jurídica, né? E temos lá a nossa definição, né, no Código Civil, artigo 966, que é quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção, circulação de bens e serviços, né? E isso aqui nós vamos dar o conceito. Quando nós falamos de pessoa física, aí esse conceito é de... Vamos voltar da mesma coisa. Ah, não, aqui. O conceito aqui é de empresário individual. Quando nós falamos de pessoa jurídica, aí nós vamos estar considerando que é uma sociedade empresária, que no fundo, assim, quando a gente fala de sociedade empresária, nós estamos colocando aí que essa sociedade empresária, ela é um gênero, ou seja, tem várias subdivisões, e que nós vamos ter aqui também uma empresa
individual de responsabilidade limitada. Tá? Podemos ter esse tipo, mas também podemos ter outros tipos de sociedade empresária que nós vamos ver com detalhes aqui. Então, a sociedade empresária ela pode ser um empresário individual, pode ser uma sociedade empresária propriamente dita, ou aquela que tem mais de uma pessoa participando, e temos aí a empresa individual de responsabilidade limitada, as nossas EIRELI. E o que é empresário? Né? Voltando lá, nesse conceito, né, que está dito lá no artigo 966 do Código Civil, a gente analisando esse aí, o empresário, para ser empresário, nós vamos ter que analisar sobre um critério subjetivo, que nesses critérios a atividade organizada para a circulação de bens e serviços é considerada, não? Mas também, comparando com o Código Comercial, não era bem assim. Lá era um critério objetivo. Veja que aqui o nosso critério para caracterizar um empresário é um critério subjetivo. Né? Antigamente era um critério mais objetivo do Código Comercial. Mas ele já foi, só para vocês terem a ideia, né? Com a evolução do tempo, viu-se assim, que aquele conceito, né, objetivo não poderia mais ser utilizado para dizer como é. Então, agora, se estabelece o critério subjetivo para analisar esse conceito. A característica agora, para nós considerarmos como empresário, é a atividade organizada, tá? Que pode ser nos mais variados ramos. Pode ser na agricultura, na pecuária, na indústria, no serviço, né? Ou pode ser até, inclusive, a nossa loja né, da atividade suplementos alimentares. Aqui, chama a atenção para vocês, que estamos aqui com já uma parte da nossa resposta da situação, problema. Tá? Mas o que é empresário mesmo? Nós temos aí como elementos formadores do critério geral a atividade empresária. Primeiro elemento, nós temos aí como primeiro elemento para caracterizar a atividade empresária, nós temos aí o primeiro elemento como sendo o profissionalismo. Aqui, quando nós falamos de profissionalismo, nós estamos falando de características, a habitualidade ou a continuidade da atividade. Aqui, pessoal, nós não estamos falando daqueles outros aspectos que muitas pessoas falam, né, do profissionalismo e tal. Não. Aqui é a habitualidade e a continuidade da atividade. Se ela não entrando no mérito se é empresário, se contrata a pessoa, não, aqui não é relevante aqui para nós. O segundo elemento é a atividade econômica, porque aqui nós temos a finalidade e lucro. Né? Habitualidade e continuidade. Né? Aqui nós estamos falando de lucro. Né? Bom, aqui, pessoal, também não quero dizer para vocês que a empresa que está operando, né, com prejuízo não é atividade econômica aqui. Mas é só, toda empresa, a atividade empresarial, ela tem a finalidade de lucro. Mas se ela não está sendo bem gerida, ela não pode estar tendo prejuízo. Não é relevante para nós aqui, nessa aqui. Basta que ela tenha a finalidade de lucro. Então, a indústria, o comércio, tem a obtenção de lucro. Né? Professor, mas está dando prejuízo. Ora, melhore a gestão. Chame aí os nossos técnicos para ajudar vocês. E terceiro elemento, a organização, né? Que é nada mais, nada menos do que uma reunião articulada dos fatores de produção. Né? E quais são esses fatores de produção? Olha aqui,
mão de obra, capital, matéria-prima e tecnologia. É isso que caracteriza a nossa sociedade, os fatores para critérios também. Temos o quarto também, critério, que é a produção ou também a circulação de bens e serviços. Então, se não tem esses 4 elementos, não é empresário. Tá? Então, para ser considerado um empresário, tem que ser comprovado, testado esses 4 elementos. Professor, me diga uma coisa. O meu pai tem uma banca lá no mercado. Ele é empresário ou não é? Vamos testar para ver se teu pai, que é lá na banca do mercado, se ele é empresário ou não. Primeira pergunta, há quanto tempo ele tem a banca e por quanto tempo ele... professor, meu pai é desde quando eu era criancinha mesmo, ele já trabalhava nessa banca. E ele também não quer fechar, não. Ele quer continuar lá. Opa, passou no primeiro critério, então, porque é o critério da habitualidade e da continuidade. Então, primeiro critério, teu pai passou. Me diga uma coisa, o teu pai compra os produtos lá, compra as mercadorias por um preço e vende por outro, e ele sustenta a tua família, a família de vocês aí. A fonte de renda lá de casa vem lá dessa banca do mercado. Então, passou no segundo critério, porque o teu pai tem lá a tua banca, e essa banca lá no mercado gera lucro, e esse lucro ele sustenta a família. Então, passou no segundo critério, né? Então, eu vou perguntar mais. O teu pai tem mão de obra, ou seja, tem pessoas que trabalham lá? Não, meu pai não trabalha lá não, pessoal. Ele não tem empregado, não. Mas ele, então, é o próprio... teu pai, é a própria mão de obra. E como ele compra mercadorias, e ele tem essas mercadorias, ou se ele produz alguma coisa, se faz pizza, se faz sanduíche, não importa, mas no caso do comércio, ele compra mercadorias para revender. Então, ele tem um capital e ele tem matéria-prima. E vamos supor que a banca lá do teu pai é uma banca que vende, por exemplo, frango congelado. Então, ele tem uma tecnologia lá para conservar o frango? Tem. Então, tem outras tecnologias. Então, passou no terceiro critério. Né? E o teu pai compra lá na banca o quê? Ele compra mercadoria para revender, pessoal. Então, ele está trabalhando com a circulação. Né? Não é bem a produção, mas é a circulação que o teu pai trabalha de bens e serviços. Então, podemos dizer que passou no quarto critério. Então, teu pai é empresário. Ô professor, mas meu pai não fez lá empresa, não tem CNPJ, não sei o quê. Ele não fez isso, não fez esses negócios de CNPJ, não, porque ele disse que isso aí vai prejudicar ele, vai ter que pagar imposto, essas coisas. Então, aqui para nós, para considerar empresário, é irrelevante a questão de estar registrado ou não. Aí é outro critério, né? Fazer o registro é outro critério. Tem que orar. Mas então teu pai, que tem a banca lá no mercado, que comercializa lá frutas, verduras e frango congelado, ele tem o quê? É empresário. Professor, eu pensei que o negócio de empresário fosse só aquele gente, o pessoal ricão aí, que tem supermercado, essas... Não. É empresário também. É microempresário, né? É empresa individual, mas, olha lá. E assim, nós precisamos conhecer também o que é empresa. Pessoal, empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, que é realizada, como a gente viu, pelo empresário individual ou pela sociedade empresária ou
pelo Eireli. Então, aqui, pessoal, nós podemos dizer que a empresa é atividade econômica organizada para a produção, circulação de bens e serviços. E que é essa atividade realizada pelos empresários, seja ele de qual forma ele se classifique. Professor, eu pensei que empresa fosse aquele negócio de chamar o prédio, a casa, as máquinas. Não, pode ser que tenha, né? Se é necessário ter o prédio, ter as máquinas, tudo para produzir, então pode ser. Então, estamos aqui com o nosso conceito de empresa. Aqui também, pessoal, é irrelevante para essa conceituação de se a empresa ela é legalizada ou não. Tá? Aqui, empresa é isso aí. Professor, então quer dizer que a banca lá do meu pai é empresa. Mas ele não... Menino, eu acabei de dizer para você que aqui, nesse momento, para a gente caracterizar, é irrelevante a gente dizer se essa empresa é legalizada ou não. E o que é empresário, pessoal? Aqui nós precisamos colocar aqui uma questão, né? Para a gente poder notar as primeiras diferenças que aparecem entre, né, um empresário individual e uma sociedade empresária. Né? Vemos que aqui, pessoal, quando nós falamos dessa diferenciação entre empresa individual e sociedade empresária, nós estamos vendo que a diferença está ligada diretamente com a reunião ou encontro de vontades. Sabemos que a atividade empresária individual... Cadê? Ficou ruim isso aqui. Vamos botar de outra cor aqui. Reunião de encontro de vontade. Sabemos que a atividade individual, o empresário individual, ele faz sozinho. Já a atividade empresária, ela demanda, né, um acordo de vontades e tendências. Pessoal, em outras palavras aqui, a gente pode dizer assim, né, que o empresário individual, ele está só, né, e a sociedade, cadê? A sociedade empresária, ou a sociedade empresária, ela tem mais de uma pessoa física ou PJ, tá? Vamos botar só pessoa que vai ficar melhor, né? Entenda aí com as duas, mais de uma pessoa, tá? A diferença está exatamente aqui. Entendi, professor, entendi. Então meu pai, ele trabalha lá sozinho? Então ele é empresário individual, tá lá, tá bom? Avançando mais nessa diferenciação, vimos aí, né, que esse aspecto está mais ligado à reunião ou encontro de pessoas, né, é um aspecto ligado ao encontro de pessoas. Vimos aqui que a sociedade empresária, olha aqui do lado, aqui fica melhor para a gente explicar, sociedade empresária tem mais de uma pessoa e o individual é só uma pessoa. Né? Basicamente, a diferença é só essa aí. Mas tem, não, tem algumas outras, por isso é importante a gente entender, pessoal, porque, veja só, quando nós formos lá para áreas dos benefícios, demandas sociais, né, as outras questões, as políticas econômicas, aí essa diferenciação vai ser relevante. Mas, por enquanto, aqui, nós estamos sabendo aqui que o nosso empresa individual é sozinho e que o do outro tem mais de uma pessoa. Tá? Como a gente viu aí que essa diferença, né, ela está prevista, né,
na reunião de vontades. Obviamente, a gente sabe que o empresário individual trabalha sozinho e que a sociedade empresária ela precisa ter um acordo entre as pessoas, né? E veja que essa previsão, pessoal, está lá no nosso artigo 982 do Código Civil, né? Que está lá, ipsiliter, né? Salvo as exceções expressas, considera-se empresário a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro e simples às demais. Parágrafo. Independentemente do seu objeto, considera-se empresário a sociedade por ações, a sociedades simples e cooperativas. Pronto, acabou. Está lá no nosso Código Civil. Tá? Mas aqui nós estamos colocando essa diferenciação aí. Vamos exemplificar aqui para vocês, né? Imagine só um dentista, um psicólogo, um advogado, que eles se conhecem, né? Se conheceram e tudo mais, né? E finalmente, depois de formado, como vão começar a sua carreira e decidiram alugar um espaço, né? E dividir os seus custos, né? Então aqui, dividir um espaço no local para iniciar suas atividades. Veja só, pessoal, como eles são atividades liberais, então eles não se enquadram no conceito de empresário. Estão lembrados? Que essa aqui está fora? Então está fora aqui. Não são empresários, né? E assim eles não podem constituir uma sociedade empresária, né? Por outro lado, né, mas eles podem constituir uma sociedade simples, ou seja, um contrato entre eles, para que possam regular ali, né, as obrigações que estão relacionadas ao local de trabalho, né, ou outras situações que eles possam estar perante terceiros. Então, como eles não podem ser, né, não optarem por ser uma sociedade despersonalizada, né, então, em que teria participação de terceiro para suportar. Então, não vão ter aí uma sociedade empresária aqui. Mas pode ter uma sociedade simples? Pode. Eles podem constituir uma sociedade simples. Porque, pessoal, quando a gente fala aqui de sociedade simples, aqueles elementos formadores, por exemplo, lá o critério de obtenção de lucro, está fora. Tá? Então, não é. Assim, agora vamos começar a estudar individualmente agora todos esses empresários. Vamos começar pelo nosso empresário individual. Conhecer mais profundamente o nosso dito empresário individual. Que aí, conhecendo mais esse dito empresário individual, nós vamos entender melhor as coisas. Então, empresário individual, né? Para que possa ser um empresário individual, temos lá no nosso artigo 972 do Código Civil, né? Assim como nós temos lá, empresário individual é uma pessoa física, aqui já começamos a ter, não tem empresário individual, pessoa jurídica, então é pessoa física. Como está lá no 966, tem uma atividade organizada. E para que ele possa montar uma atividade empresarial, basta, pessoal, né, que essa pessoa física esteja dentro da capacidade civil e não tenha nenhum impedimento legal para constituir uma empresa individual. O que seria um impedimento legal, pessoal? Imagina só, se o camarada é condenado criminalmente, né? Ou tenha condenado criminalmente em relação à atividade empresarial, né? Porque outros crimes não vai lá. Então, a condenação tem que especificar qual é o tipo. Então, não ter a condenação, ou até mesmo, né, não ter, ou até um médico em exercício simultâneo de empresa farmacêutica também. Vamos dizer, se é um médico trabalhando na empresa farmacêutica, um estrangeiro, né, com vistos, ele pode, né, ter
ser empresário? Pode. Mas olha se essa condenação, pessoal, ela está relacionada a crime falimentar não reabilitado. Ou seja, o camarada montou um negócio, não foi para frente, quebrou, e aí ele é um empresário individual, né? Veja só que empresário individual, lá no finalzinho vai aparecer o IE, né? Que trabalha por conta própria e tem um faturamento que pode chegar até 360 mil anuais, se for considerado microempresa, né? E 4 milhões se for empresa de pequeno porte. Esse é o empreendedor, também conhecido como firma individual, que tem um titular o negócio. Pessoal, já chegamos no limite de tempo. Vamos dar uma pausa e voltamos na próxima aula com vocês, tá? Um abraço e até a próxima.